Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Deus esteja no vosso coração. Olha, irmãos, eu queria falar aqui rapidamente, abordagem simples e rápida, sem muito rodeio. Tem bastante irmão que tem feito vídeo a respeito da Santa Ceia, daquele vídeo que ninguém sabe se é de antes ou depois da volta do Trevisan para a congregação, do vídeo dele tomando Santa Ceia online, né, na CCA. E isso se tornou tema de um tema polêmico que virou assunto para muitos canais comentarem e falarem o que pensam, né? Meus irmãos, eu vou falar a verdade para vocês. Eu observando todas as pessoas, sem desmerecer a opinião de ninguém, mas a gente tem que ser bom observador para também formar nossa opinião, para também poder participar da discussão. E uma coisa que me inquieta bastante é a questão com relação a ele ter tomado ou não. Se esse vídeo é de agora ou se é de antes dele voltar para a congregação. Eu fico me perguntando se faz diferença, se faz sentido. Por que é tão importante? Por que é tão importante? Eu fico pensando no quanta hipocrisia tem nessa preocupação, na polêmica que gira em torno desse acontecimento. Onde está a hipocrisia? A hipocrisia está no seguinte: todo mundo fica fazendo politicagem politicagem de postura, para não receber, para não ser refutado ou para não ser criticado nem mal visto na internet e não perder alguma boquinha aqui de oportunidade no YouTube, não perder inscritos, não receber críticas porque não tem preparação para ser criticado. E em relação a quê? Bom, olha a hipocrisia. Todos que se dizem libertos, preparados e afirmam, né? Eu estou falando dos irmãos da congregação, estou falando dos nossos irmãos que tem canal e falam que tipo, não, agora está todo mundo muito afirmando isso com muita frequência, né? Não, nós não somos a única igreja que salva, nós não somos a única graça verdadeira. Um monte dos irmãos que pensavam que só eles eram a bolacha do pacote. E agora está todo mundo meio que dizendo, não, o assembleiano também, e Deus ama todos, isso e aquilo, e somos todo um povo só, e quando Deus vir não vai buscar a placa da igreja, e vai buscar aquele que for fiel. Tudo isso é verdade, eu concordo, irmão. Tudo isso é verdade. Mas o que é a hipocrisia? Se somos todos um corpo, se somos todo um povo em que Deus ama igual e Deus ignora nossas placas, o Senhor ignora nossas placas porque elas não fazem jus à própria proposta de salvação do Senhor. A salvação do Senhor ela é livre, é desprendida desse compromisso com nossas placas. Eu tenho consciência disso, mas percebo que tem muita gente que não tem e fica fingindo que tem essa consciência. E isso é hipocrisia. Porque se não é hipocrisia, irmão, que diferença faz o irmão Trevisan ter tomado Santa Ceia lá ou não? Se foi antes ou depois dele ter voltado? Se o caminho que ele estava ou vai estar não é um caminho de espíritos contrários, um caminho que leva para o inferno, que diferença faz se esse vídeo foi agora ou foi depois? Eu não vejo eu não vejo o sentido disso, meus irmãos. Eu vejo uma ignorância muito grande.
Eu vejo que nós estamos diante de uma situação e vivendo tempos tão apertados e é tão difícil, meus irmãos. Nós estamos sem Santa Ceia. Nós vamos ficar sem participar do corpo e do sangue do Senhor esse ano, se dependermos da denominação da igreja. E irmãos, isso que eu estou falando não é para causar motim. Mas, irmãos, eu não concordo. Eu não concordo. Se a pandemia durar mais 10 anos, é apenas se eu estou falando. Mas e se durar 10 anos, vamos ficar 10 anos sem tomar Santa Ceia? Eu creio que não, irmãos. Vai chegar uma hora que os irmãos vão ver que foram vencidos pelo cansaço e vão tomar uma providência distante do que estavam tentando fazer. Vão tomar um caminho que evitaram tanto como quando tomaram a decisão de fazer cultos online por motivo de força maior, como foi considerado pela maioria, e acabaram caindo em contradição, porque por tanto tempo foi considerado que a TV era um instrumento de comunicação, mas que trazia desarranjo para as famílias, que entrava espírito dentro das casas, que outros até perderam a liberdade por causa disso. E agora foi usado para transmitir o culto com pregação de palavra em revelação. Tá errado? Eu participei dos cultos, eu me alimentei, eu senti a presença de Deus por causa da minha entrega, por causa do meu compromisso com Deus e não com a igreja. Como também já senti a presença de Deus até assistindo e ouvindo palavra de outras igrejas. Porque, irmão, se você não tiver o filtro dentro de você, um filtro que é mais na verdade chamado de dom, que é o discernimento, não importa se você está na congregação, na Brasil para Cristo, na Assembleia, na Deus Amor, não importa. Você vai estar suscetível a ser conduzido como ovelhas que não têm pastor. Você vai ser como folha jogada, lançada ao vento. Para onde o vento soprar, vai. Vai estar sempre bom para você e vai comer carne pensando que é espírito. Se não tiver discernimento, é isso que acontece, irmãos. Ou eu estou falando besteira aqui? Não é besteira. Então o teu discernimento ele serve não é só para você se alimentar nessa ou naquela denominação. É para você filtrar tudo que vem. Seja de um líder religioso de grande peso ou de um pequenininho com pouca instrução. Tem que ter discernimento. Mas esse assunto mais assim, eu nem queria falar sobre isso, mas resolvi falar também porque meu canal é de opinião, é de me expressar, é de desabafar e aqui falar, compartilhar o que eu sinto em respeito aos assuntos. É para isso que eu criei o canal. Não estou tentando politizar o meu canal e deixar ele bonitinho parecendo uma página de jornal da Globo, como muitos estão fazendo. Nem só contra, irmão. Cada um escolhe o seu caminho, mas é para isso que eu fiz, para dar minha opinião. E eu vejo que é uma tolice muito grande. Eu acho que esse vídeo aí é de quando ele ainda era da CCA. Bom, não faz sentido. Tomara que não seja. Porque se ele tomou Santa Ceia depois, aí não, tá errado. Tá errado por quê, irmão? Prova que tá errado. Prova que tá errado. Tá certo nós ficar sem Santa Ceia? É de quem? A escolha ou a culpa de nós ficar sem? Não é hora de caçar culpado, mas não faz sentido nós ficar sem. Não poderia nós, de repente, ter instrução de já em tempos de... Vamos começar a pensar em tempos de crise e perseguição geral. Se não puder o ancião e o cooperador pregar para você, quem vai pregar? Não, mas na tua casa ninguém prega, tá vendo? Ninguém teve nunca a ousadia de abrir a Bíblia e exortar um capítulo. Não pode, né, irmão? Porque você não tem ministério, vai exortar um capítulo, vai fazer um culto na sua casa e exortar um capítulo como? Se você não tem direito, não tem permissão de ler a palavra e pregá-la com ousadia de espírito. Nunca foi incentivado a fazer isso.
Se alguém falar diferente disso, é porque eu pelo menos sempre fiz na minha casa. Nós não estamos falando de casos isolados, irmãos, nós estamos falando de casos generalizados. Todos nós deveríamos e devemos e temos a liberdade do exercício da prática de fé, da fé cristã apostólica, independente, sem depender das igrejas. Porque é lícito, irmãos, que nos congreguemos, nos ajuntemos, e estejamos em união e aprendamos juntos. Mas nós estamos falando, o meu vídeo, a minha fala, a minha crítica e o meu desabafo é sobre a alienação, sobre se tornar dependente e não se incomodar, não se preocupar. Hoje eu estava conversando com o irmão, e ele estava falando, algumas pessoas, meu irmão, sobre esse assunto que você está abordando, algumas pessoas simplesmente vão depender para sempre de alguém pregar, explicar, ensinar a verdade. Eu concordei com ele, porque é impossível, até por causa do grau de instrução que a grande massa tem, visto que fomos usurpados do direito de conhecimento durante a vida toda e sabotados pelo sistema social. Mas basta que só o sistema social nos tenha sabotado. Não seria legal, e não é legal, que o sistema espiritual, o sistema religioso, não espiritual, que o sistema religioso venha nos sabotar também, a fim de que ficamos como ovelha que não tem pastor também. Irmãos, eu espero que vocês entendam. É meu vídeo, é minha opinião no meu canal, que eu compartilho com vocês. Quem concorda, ninguém é obrigado a concordar, mas se quiser compartilhar a sua opinião sobre esse assunto da Santa Ceia, sobre o Samuel ter tomado ou não, se foi antes ou depois, para mim pouco importa. Mas tem muita gente que acha que importa. Mas quando são indagados a respeito de se consideram-se exclusivos, pertencentes ao caminho verdadeiro de fé, eles falam que não, da boca para fora dizendo que não são. Nós cremos que todos vão ser salvos e Deus vai buscar um pouquinho de cada lugar onde tiver o sincero. Mas quando entra nessas polêmicas, nas nuances desses assuntos mais delicados, sempre colocam para fora o outro que participou de um culto estranho ao seu culto da sua própria igreja. Tem coisa errada nas argumentações da maioria desses irmãos que falam da igualdade religiosa que temos na prática de fé e culto apostólico cristão, né? Antipapal, antirromano, mas fica se comportando como cristão apostólico papal católico. Eu vejo isso de forma muito estranha. E tá dito. É isso que eu penso. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.